Olá, amigos e seguidores. Sejam bem-vindos a mais um Papo Espírita, uma live quinzenal, onde eu e meu companheiro de Centro Espírita Allan Kardec, o Silvio Onderbaum, o Chico, fizemos uma análise aí de atos e fatos do dia a dia sob a ótica da doutrina espírita. E eu começo dando boa noite. Boa noite, Chico. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita. Boa noite, Feijão. Boa noite a todos. Muita alegria que nós estamos aqui novamente nesse papo maravilhoso. E eu convido o Chico para fazer a nossa oração de abertura. Então vamos nesse momento, como sempre, agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos de conversarmos um pouquinho sobre a doutrina espírita, nesse papo espírita, trazendo a doutrina espírita para o nosso dia a dia, né? Mostrando que a doutrina espírita nos ensina, claro que rapidamente, mas com muita simplicidade, né, para que todos possam entender. E como sempre, vamos agradecer a Jesus, fazendo a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, não nos deixeis cair em tentação, livrar-nos do mal. Amém. Que assim seja. O nosso Papo Espírita de hoje é uma sequência do Papo Espírita que aconteceu há 15 dias atrás, onde nós fizemos uma análise da notícia a respeito de que o presidente Jair Bolsonaro sancionou o Dia Nacional do Espiritismo, que será no dia 18 de abril. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que institui o Dia Nacional do Espiritismo no Brasil, a ser celebrado anualmente em 18 de abril, data escolhida para homenagear o dia do lançamento da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, no ano de 1857. O ato foi publicado no Diário Oficial da União na terça-feira, dia 31 de maio. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência destaca que há no Brasil aproximadamente 4 milhões de pessoas que se declaram espíritas, sendo o terceiro maior grupo religioso do país, segundo dados do censo de 2010, que foram coletados pelo IBGE. A lei é resultado da aprovação no Congresso de projeto de autoria do senador Eduardo Girão, do Podemos, e relatado pelo senador Flávio Arnes, do Rede Paraná. Há 2 programas atrás, nós falamos a respeito aí que o presidente também sancionou a lei que cria o Dia do Cristão, que, se não me engano, é comemorado em junho ou julho, época em que aconteceu o Concílio de Nicéia, por volta do ano 300 depois do Cristo. E o Espiritismo é bem mais novo. Foi codificado por Allan Kardec, conforme está ali na notícia, e lançado o Livro dos Espíritos, que é a nossa obra básica, no dia 18 de abril de 1857. Depois, nós vamos ver, ou melhor, já vimos, que, além do Livro dos Espíritos, Allan Kardec lançou algumas outras obras, que nós chamamos as 5 obras principais, que são o Livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o Céu e o Inferno, em 1865, e a Gênese, em 1868. Essas são as 5 obras principais, e Allan Kardec também lançou, e foi o editor responsável pela Revista Espírita, uma revista mensal, que circulou até a sua morte durante 12 anos. Então, é uma obra completa que nós começamos a analisar na semana passada e vamos continuar ainda hoje. O que tu tens para nós aí, Chico? Nós falamos também sobre o início, né, dos fenômenos que aconteciam, né, lá em 1847, por aí, né, 1847 foi das Irmãs Fox, desculpe, né, Irmãs Fox.
Falamos também que eram duas meninas que moravam numa fazenda, vieram para uma cidade lá nos Estados Unidos e tinha uma mediunidade bastante desenvolvida e começaram, digamos assim, fazer shows, né? Com essa capacidade que elas tinham, né? E depois chegaram a negar isso, porque aí, na minha opinião, né, eu não tenho essa informação, talvez tenham perdido até esta capacidade, né, porque foi tirada delas, mas morreram no ostracismo total, né, depois de serem, digamos assim, popstar da época, né, terminaram isso porque foi levado muito na base do show, do espetáculo, né, e tinha uma mediunidade bastante forte. Mas nós falamos também lá dos fenômenos, né, que vem desde a antiguidade, né, que já temos notícias de manifestações, de comunicação lá dos espíritos, né, e aí nós temos o Emanuel Swedenborg, que é considerado um dos pioneiros, né, desse estudo, vamos dizer assim, né, e ele, inclusive, afirmou que existia, né, a pluralidade dos mundos, né? Então, ele veio antes lá da doutrina espírita e depois, como tu falaste semana passada, Kardec, né, como estudioso, foi lá e disse, não, mas espera um pouquinho, uma mesa não pode estar dando batida, dando, né, como tu falou lá na cestinha, depois já um método mais aprimorado, mais as letras e coisa e tal. Não, peraí, por trás disso aí tem uma inteligência, né? Então, eu falei sobre esses assuntos também, né? Os livros que tu já comentou, né? E tu também falaste mais sobre... Tu falaste um pouquinho sobre Kardec, né? Allan Kardec era o pseudônimo de um pedagogo francês, Hippolyte Léon Denisard Ribeiro, que já na primeira parte da sua vida, antes de conhecer a doutrina espírita, teve um trabalho de bastante renome, bastante significação lá na França, e sendo que, inclusive, alguns livros dele ainda são utilizados, a gramática francesa ainda é utilizada. Então, a partir do momento em que ele toma contato com o fenômeno, ele vai pesquisar, vai estudar, e é interessante porque a gente esclarecer a lei que foi publicada pelo presidente Jair Bolsonaro, fala que nós somos o terceiro maior grupo religioso do Brasil, e que normalmente as pessoas veem a doutrina espírita simplesmente pelo seu lado, vamos dizer assim, religioso, que é a colocação em prática da moral espírita, e esquecem que o espiritismo é, antes de tudo, uma filosofia e também uma ciência. O próprio Allan Kardec definiu o espiritismo como sendo a ciência que estuda a origem, o destino e as relações dos espíritos com o mundo corporal. Ou seja, ele pesquisou toda a fenomenologia mediúnica que acompanha, como já falamos, o homem desde o início da civilização, e basta a gente analisar. Todos nós cristãos temos a Bíblia como sendo um livro importante, para uns é sagrado, para nós espíritas é um livro importante, e se a gente analisa o Velho Testamento, a gente percebe que a Bíblia é um livro eminentemente mediúnico, ou seja, os espíritos, através dos profetas, se comunicavam com os judeus, com os hebreus, e o mesmo acontecia nas outras civilizações, na civilização hindu, egípcia, civilização chinesa, aqui na nossa América, com os peles vermelhas, sempre houve a comunicação entre os dois planos da existência. O que Kardec fez? Simplesmente sistematizou isso de uma maneira que até hoje, quando a gente lê e se aprofunda no Livro dos Médiuns, ali tem o guia completo para nós nos comunicarmos com a espiritualidade. Então, de todo esse trabalho, né, Allan Kardec fez o quê? Nos trouxe os princípios básicos da doutrina espírita, que é aquilo que nós vamos dar
uma comentada hoje, né, Chico? Vai ser o nosso foco hoje, apresentar os princípios básicos da doutrina espírita. A gente viu também, né, dentro disso que tu falou, Feijão, é importante a gente notar, quando a gente fala dessas manifestações, se a gente pensar, tu falou lá nos indígenas, né? Tem os pajés, né? O que é um pajé? É um médium, né? O pajé. Então, assim, ó, e a própria história mostra, né, que de muito e muito tempo existia naquelas comunidades, naqueles grupos de pessoas, alguém que tinha um poder especial, né, que se ligava aos deuses da época, né? Então, isso nada mais é do que já se demonstra isso tudo. Mas o que a doutrina espírita nos traz como princípios, né? Por exemplo, nós temos a existência, né? Isso está comprovado, né? A existência, a sobrevivência da alma, a imortalidade da alma, digamos assim, né? Ou espírito, só um parênteses para as pessoas entenderem. Kardec definiu como sendo alma o espírito encarnado. Hoje, eu sou uma alma, vamos dizer assim. Ao desencarnar, eu passo a ser espírito. Não é duas coisas diferentes, é só uma nomenclatura para a mesma coisa, para as pessoas entenderem, né? A gente fala muito mais espírito do que alma, para simplificar até, né? Para não, mas hoje eu sou alma, depois vou ser espírito. Não, o espírito encarnado, Kardec definiu como alma, mas isso é só uma nomenclatura, né? Segundo a doutrina espírita, a vida continua após a morte. Se nós somos imortais, né? Como espírito, né? A morte nada mais é do que o perecimento do corpo físico, né? A matéria, toda a matéria que nós temos, toda, né? Ela tem uma vida útil, tem uma vida que qualquer matéria que nós falarmos, ela tem, desde a mais forte. A gente fala que o plástico leva 400 anos para se decompor, né? É uma matéria que leva 400 anos. O nosso corpo não chega a isso, né? O nosso corpo é apenas utilizado para que nós possamos ter as experiências que o nosso espírito precisa para o nosso progresso, né? Para que nós possamos desenvolver através de cada encarnação, né? A vida na Terra, portanto, é apenas uma passagem, nós estamos aqui de passagem, né? O mundo espiritual é que a nossa verdadeira morada, o nosso verdadeiro lar é o mundo espiritual. Nós passamos muito mais tempo no mundo espiritual do que no mundo corpóreo. Então, lá é o nosso mundo. Aqui nós temos uma viagem que é nos dada para dizer assim, ó, Chico, tem tantas pessoas, eu vou fazer uma analogia, Feijão, que eu gosto muito de trazer para o nosso dia a dia, até eu falei lá na pressa. Tem muitas pessoas, assim, a maioria das pessoas, quando vão fazer um doutorado, eles precisam fazer, muitos chamam de sanduíche, né? Tem que fazer uma parte em um país e outro, então alguns até vão para outros países, para outros estados fazer, né? Essa especialização. Nada mais nos dá a oportunidade de nós fazermos um curso, né? Aqui, nós, hoje, aqui na Terra. Não esquecendo que existem muitos planetas. Nós estamos na Terra, que é um planeta de provas e expiações, é aquele planeta que nós temos condições de habitar em função do nosso corpo perispiritual, da densidade dele, e das nossas necessidades como espírito para o nosso desenvolvimento. Então, a Terra, que é o planeta de provas e expiações, existem outros também, mas é dentro dessa energia desse planeta de provas e expiações que é o que nós formamos. Mas o nosso verdadeiro lar é no plano espiritual. Chico, outro princípio fundamental da nossa doutrina, que Allan Kardec começa a analisar lá no Livro dos Espíritos e depois vai trabalhar também na Gênese e no Céu e Inferno, é sobre a existência de Deus. Eu sempre digo que se Kardec não tivesse escrito nenhuma obra mais, tivesse escrito somente o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, que trata a respeito de Deus,
ele já teria prestado um excelente serviço para a humanidade, porque a gente percebe, e Kardec vem nos esclarecer, que à medida que a humanidade evolui, nós vamos percebendo Deus de uma maneira diferente. Nós já fomos politeístas, acreditávamos em vários deuses lá no início da humanidade, a gente via Deus no fogo, Deus na água, Deus no ar, Deus do trovão, tínhamos Deus aí para todos os gostos. Eu estava até, há um tempo atrás, vi um episódio da série chamada Britânia, que se passava na época do Império Romano. Os romanos invadiram a Inglaterra e bateram de frente com o povo que morava ali, e tinha também os sacerdotes, e certa parte da história, 2 romanos comeram um cogumelo, estavam com fome, comeram um cogumelo, e aí o cogumelo começou a deixar eles assim meio doidão. Então, um começou a falar assim: não, tem o Deus das botas dos romanos, que é o fulano de tal, tem o Deus das botas dos egípcios, que é o fulano de tal, e aí o que a gente faz? Qual deles é o mais forte, qual é o mais poderoso? E ele estava falando do Deus das botas, no caso dos calçados, né? Sem falar nos outros deuses que tinha. Então, no início da história da humanidade, nós éramos politeístas. Aí, depois, Allan Kardec vem nos colocar no Evangelho segundo o Espiritismo que a existência de Deus, depois de politeístas, passamos a ser monoteístas a partir do povo judeu, que prestou um grande serviço para a humanidade, trazendo a ideia da existência de um Deus único. Então, não era um Deus bom, era um Deus que tinha um povo escolhido, os outros não interessavam. Jesus veio mudar esta concepção de Deus. Daquele Deus que era só dos hebreus, transformou Deus no Pai da humanidade. E Allan Kardec, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, ele pergunta o que é Deus. Aí ele tira essa figura antropomórfica de Deus, tira a figura humana de Deus, e os Espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, é uma evolução extremamente grande a respeito da ideia de Deus. E depois ele vai trazendo aí, porque a gente tem muita dificuldade de compreender o que seja Deus, não quem seja Deus. Vamos utilizar o pronome correto, que é o que seja Deus. Então, Deus nos coloca que nós conseguimos compreender Deus a partir dos seus predicados. Um deles que ele é eterno. Eu sempre faço uma comparação a respeito da eternidade de Deus, trazendo o exemplo de uma reta que inicia do infinito e termina no infinito. Então, aí nós teríamos provado a existência de Deus, que não tem início e não tem fim, é eterno. E nós, como somos o elemento inteligente da criação, nós somos criados num ponto X daquela reta, e dali nós temos a eternidade pela frente para evoluir, para chegar à condição do espírito puro, que é a última classificação que nós temos. Então, além de Deus ser eterno, claro que ele é imaterial. Se fosse matéria, ele iria ser como nós, né? Mais dia, menos dia, a nossa matéria se desagrega e vai formar outros corpos, outras moléculas. Então, Deus é imaterial e Deus também é imutável. Ou seja, ele não muda, e as leis que ele criou lá no início do nosso universo, elas são estáveis. Ou seja, vale para a Terra, vale para a Lua, vale para Marte, vale para Saturno, para Plutão, vale para outras galáxias, como Andrômeda e todas que tem por aí. Então, as leis valem para todo o universo. Então, pouco a pouco, a gente vai começando a compreender melhor a existência de Deus. Ele também é único. Porque normalmente as pessoas acreditam, porque está lá na Bíblia, está em alguns livros, que existe o bem e o mal. Que o mal seria o eterno adversário do bem. Mas o mal é o quê? De acordo com a doutrina espírita, o mal, ele é fruto da nossa ignorância, ou seja, do desrespeito que nós temos às leis divinas. Então, Deus é bem, é o bom, completamente bom, porque às vezes a gente pensa que Deus é injusto, porque nós temos, nós conseguimos muitas vezes transportar para Deus todos os nossos defeitos. Então,
Quando a gente muitas vezes lê algum texto, parece que Deus é vingativo, Deus é cruel, Deus beneficia uns e castiga outros. Quando a gente analisa o fato de que muitas vezes alguém nasce com problemas congênitos, acha que é castigo, mas não. São coisas que nós vamos ver depois, no próximo princípio, mas antes o Chico vai nos falar a respeito da comunicabilidade dos espíritos. Fala um pouco disso, Chico, que é realmente o que chama a atenção na doutrina espírita, que é a comunicação com o plano desencarnado, né? Exatamente. E a gente vê muitas pessoas que não conhecem a doutrina espírita, muitas pessoas têm medo desse fato, né? Dessa comunicação, né? Muitas receiam isso, mas muitas pessoas procuram a casa espírita achando que chegando lá, e aí eu vou dar um depoimento, tu também, Feijão, que já tem alguns anos de vivência espírita, né? Muitas pessoas, quando perde um ente querido, é muito comum elas procurarem a casa espírita porque alguém indica, lá tu vai ter um consolo, lá tu vai ter isso, lá vão não sei o quê, achando que ali vai ter uma pessoa que vai dizer, olha, o teu desencarnado, a pessoa que desencarnou está lá, está bem, pá. Não é assim, né? Não é assim que funciona tão simplesmente, tanto que Chico dizia, né, que não existe um telefone que a gente liga e fala com o espírito desencarnado. Isso tem uma série de leis divinas, né, que devem ser cumpridas para que nós tenhamos essas comunicações. Mas falando nessa comunicação, né, esse é um princípio, né, essencial lá da doutrina espírita, que é justamente a comunicação entre os espíritos e os encarnados, né? É o chamado mediunidade, como eu falei antes, né? De acordo com o Espiritismo, todos nós temos esse potencial mediúnico, nós temos essa capacidade, uns mais, uns menos, uns desenvolvem muito, outros não desenvolvem tanto, por vários motivos, né? Por estudo, até por não querer desenvolver, e é um direito através do livre-arbítrio, que a pessoa não quer assumir esse comprometimento. A mediunidade pode ser apresentada de diversas formas, algumas delas, né? Os sensitivos, o de incorporação, de cura, de clarividência, de clareaudiovidência, na pintura, na música. Então, assim, nós temos muitos meios, muitos espíritos se manifestando. Por que e como? Por exemplo, assim, o da pintura, normalmente, ele usa alguém que já tem alguma habilidade. Não necessariamente, tá, pessoal? Porque pode ser que uma pessoa que pode dar uma comunicação em uma determinada língua que não fala essa língua, mas com certeza em outra encarnação ele teve experiência dessa língua para poder fazer essa comunicação. Então, são pessoas que já tiveram algum contato com a música ou com a pintura, né? E muita gente, e eu vou contar um fato rapidinho aqui, muita gente tem vontade de enxergar espírito, e eu já falei lá na Casa Espírita isso várias vezes, em exposições doutrinárias também, eu contei esse fato, que um amigo uma vez me disse, o meu sonho é ver espírito, porque a minha tia é médium vidente, ela vê espírito, não sei o quê, e eu disse para ele, eu não quero ver, não. Ele, mas por quê? Eu disse, olha, porque aqueles espíritos que estão próximos a nós, né, aqueles espíritos são aqueles espíritos mais sofredores, que ainda não se desprenderam, não têm digamos, o desenvolvimento necessário para entenderem que já estão numa outra fase, e essa outra fase é de aprendizado, de crescimento espiritual muito maior do que aqui encarnado. Então, infelizmente, vou dizer uma coisa, aqueles espíritos tão próximos a nós são espíritos muito sofredores, espíritos que estão muitas vezes assim,
sabe, com não só sofrimento, mas sofrimento físico, com o seu perispírito e coisa e tal. Então, assim, eu não quero ver, sinceramente, né? Porque os bons espíritos, os espíritos, os chamados anjos, que alguns chamam, esses estão em outra dimensão e de lá, através das suas energias, eles conseguem fazer todo o nosso atendimento que nós somos necessários, né? Mas, Feijão, também tem a pluralidade, né? Das existências ou reencarnação. Dá uma faladinha aí para nós aí sobre a reencarnação. Só vou complementar um pouquinho aquela tua colocação a respeito Pode. de ver espíritos, né? E normalmente a gente pensa que na espiritualidade é que nem aqui nas nossas cidades, onde está todo mundo junto e misturado. Tem bom espírito, espírito de condição mediana e maus espíritos. A gente sabe que tudo isso está junto aqui, só que quando chega na espiritualidade, cada um vai estar junto com a sua categoria. Aqui perto de nós vão estar os da categoria mais baixa, né? Vamos dizer assim, ó, o soldado raso, né? Os maus espíritos, os bons, claro. Então, aí, a 3, 4, 5 quilômetros acima da nossa estratosfera, que é o local onde eles ficam. A respeito da pluralidade das existências, eu sempre digo que é a maior prova da justiça de Deus e do amor por ele para nós. Porque a reencarnação, o que é? Não é nada mais, nada menos, claro que é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, e reencarnar significa entrar de novo na carne, ou seja, lá atrás nós falávamos que quando nós estamos encarnados, nós somos alma. Quando nós estamos desencarnados, nós somos espírito. Então, a reencarnação permite o quê? Ao espírito tomar um corpo, desde o início lá da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, ali o espírito começa a desenvolver aquele corpo que ele vai utilizar durante 60, 70, 80, 100 anos, para quê? Para adquirir experiência e fazer a sua evolução. E muitas vezes as pessoas dizem que a reencarnação não existe porque não recordam daquilo que foram, e eu sempre digo que a justiça, Deus é tão bom que não nos permite saber o que nós fomos, o que nós fizemos nas nossas reencarnações passadas, porque muitas vezes nós iríamos passar vergonha diante de nossos familiares, diante de nossos amigos, porque basta a gente só dar uma olhadinha no passado da humanidade. Quantas guerras, quantas tragédias, quantos assassinatos. Tudo isso, quem foi o agente, a gente sempre pensa assim, os romanos matavam e roubavam, os bárbaros faziam a mesma coisa, os chineses, aqueles que estavam com Gengis Khan, quem eram essas pessoas, esses espíritos? Éramos nós que estávamos lá fazendo todas as estripulias possíveis. Então, Deus faz o quê? Ele coloca uma barreira para a gente não lembrar do que fez, para ter uma oportunidade de começar uma vida nova, mas as nossas tendências, os nossos gostos, tudo isso mostra tudo aquilo que nós somos no passado. Então, a reencarnação, claro que também nos esclarece aquilo que eu coloquei. Por que as pessoas nascem com problemas congênitos? Por que pessoas nascem com necessidades especiais? É que muitas vezes acontece de que foram erros que nós cometemos e hoje nós estamos aprendendo, estamos tentando corrigir. E a reencarnação também nos dá a oportunidade de reencontrar, né, nossos amigos queridos, nossos familiares, a partir do momento que a gente sente uma ligação com um espírito. Por exemplo, quem muitas vezes não sente muito melhor estar com um amigo do que estar com um familiar. Por que isso? É porque faz parte da família espiritual e vem junto de nós para nos ajudar a evoluir, assim como eles. Chico, fala também um pouquinho a respeito aí de um princípio Tá, mas deixa eu só te fazer fundamental. uma pergunta. Oi. Antes de eu falar. A Terra é o único lugar habitado?
Isso eu vou deixar para tu responder, porque outro princípio é a pluralidade das existências, que eu vou pedir para tu falar um pouquinho a Então tá. respeito Não, é disso, que muita Chico. gente acha que assim, ó, que pluralidade dos mundos, e tu esses dias falaste lá no Centro Espírita, eu acho que já falou até numa doutrinária, ou até mais em uma, que em João 14:2 diz o seguinte: há diversos mundos inferiores e superiores que podem servir de moradas para os espíritos, como se referiu Jesus, né? Em João 14:2. Então, na realidade, nós estamos muito atrás lá de ET, né? De ETs e coisa e tal, e tu falaste uma coisa que a gente não se dá conta. Jesus, por ser o que organizou, o que foi o que Deus colocou na mão, entre aspas, né? Mas colocou para ele criar esse planeta Terra, para gerir esse planeta Terra, para ser o administrador desse planeta Terra, para ele ter recebido esta incumbência, digamos assim, ele era já na época, antes da criação, antes lá do Big Bang, um ser super especial, né? Super evoluído para chegar a isso. Então, na realidade, ele passou por outros mundos, né? Ele só esteve aqui na Terra encarnado como Jesus, que foi dado o nome a ele. Eu imagino, Feijão, que para ele, como espírito, foi um grande sofrimento. E aí, quando a gente vê aquele sofrimento que ele passou, físico e coisa e tal, ele só resistiu àquilo, nenhum de nós resistiria àquela dor toda, porque nós nos entregaríamos à morte na segunda chibatada, vamos dizer assim, né? E Com ele, certeza. coroa de espinho e chibatada e vinagre e não sei o que, e foi pregado e tudo mais, resistiu até que realmente ele diz, bom, chegou a hora, mas assim, por ser um espírito muito evoluído, não precisaria ter vindo aqui na Terra, né? Então, existe planetas para que outros possam habitar, com outros corpos, com tudo mais. Então, cada planeta tem a sua evolução, né? Tem e cada uma dessas coisas, e na doutrina espírita, nós temos ainda, né, as leis, né, os princípios secundários, posso falar, Feijão? Pode, pode. Nós temos a lei de causa e efeito. O que é a lei de causa e efeito? A física diz que toda reação, tudo aquilo, se nós jogarmos uma pedra para cima, ela vai voltar, né? Pela lei lá de gravidade. Quando nós fizemos uma força para um lado, tem uma força contrária, né? A lei de ação e reação nada mais é que um princípio que rege o universo, isso. E a ciência mostra isso. De acordo com essa lei, na doutrina espírita, é causa e efeito. Isso quer dizer, tudo aquilo que nós fizermos, tudo que nós fizermos, desde o momento que nós acordamos até acordarmos de novo, alguém vai dizer, não, mas nesse período tem o dormir, né? Até durante o nosso sono, que o espírito não dorme, todos os atos, todos os pensamentos, todas as ações que nós temos, como acordado, né? Agora, como nós estamos, ou como espírito que se solta, entre aspas, fica preso ao corpo, né? Mas assim, ele tem a liberdade, o corpo está descansado, todos esses atos, tudo aquilo que nós fizermos tem uma reação. A reação pode ser boa ou pode ser ruim. Quando tu falaste ali, né, sobre os corpos, alguns têm alguns problemas, né, encarno com algumas dificuldades físicas e coisa e tal, por quê? É justamente a lei de ação e reação. Esse princípio nos ajuda a entender as diferenças, como tu falou, intelectual, as diferenças sociais, por que uns são tão inteligentes e os outros não? Por que uns têm uma habilidade absurda para dança, para música, para alguma coisa, ou para ciência, uma determinada ciência, outros não? Por que uns nascem tão ricos,
na abundância, outros numa pobreza tão grande. Nós falávamos lá no nosso estudo semana passada justamente sobre agora a época de frio e coisa e tal, as pessoas pela rua e coisa e tal. Por que tudo isso? A doutrina espírita nos mostra que nada mais é da ação de causa e efeito, né? Então, isso é muito importante, a doutrina nos traz como, a gente trata como secundário, mas que, na realidade, no meu entender, é uma coisa muito importante para que nós possamos entender a nossa vida hoje, as nossas dificuldades. Eu sempre digo, né, espírita também, ele faz piada, quando a gente está numa dificuldade muito grande, tem alguns espíritas que costumam dizer assim, como acredito na reencarnação, né, tenho certeza disso, eu devo ter colado chiclete na cruz, né, por estar passando, né? Mas é justamente aquele momento eu sei que eu fiz alguma coisa, eu botei o meu chiclete lá na cruz que eu estou pagando por esse chiclete. Claro que isso é uma piada, né? Mas é aquilo que eu fiz e eu posso ter estado encarnado na época de Jesus, o Feijão pode, ou quem está lá nos estudando, e podemos ter sido aqueles que negamos Jesus também, né? Com certeza. Com certeza. Então, assim como talvez eu, com certeza, não, mas alguns encarnados estiveram ao lado de Jesus, orando por Jesus, ou tentando, aquele que ajudou ele a carregar a cruz. Que espírito era esse? Era um espírito elevado, né, que se propôs a isso. Será que nós teríamos essa grandeza na época de pegar e tentar usar? Não sei. Eu acho que eu não teria, né, pelo que eu sou hoje. Eu Mas, também, Feijão, com certeza, não teria. E até é importante a gente analisar a lei de causa e efeito, porque ela nos leva a outro que é também princípio da doutrina espírita, que é o quê? O livre-arbítrio, ou seja, a capacidade que nós temos de decidir o que fazer. É o que nos diferencia dos animais. Os animais têm um determinismo, a abelha sempre vai fazer o mel da mesma maneira. O tatu vai sempre cavar toca da mesma maneira. A vaca, a mesma coisa, vai dar leite, vai se alimentar, vai dar leite, vai dar carne para nós, mas esse vamos dizer assim, é o futuro dela, é aquilo que ela faz enquanto estiver naquela categoria animal. E quando nós chegamos no reino nominal, nós adquirimos a capacidade de decidir, ou pelo bem ou pelo mal. E quando o Chico fala a respeito do ter colado chiclete na cruz, eu sou mais duro comigo mesmo. Eu não colei chiclete, eu atirei pedra na cruz, porque a vida não é fácil, mas são as consequências dos atos que nós fizemos. Hoje nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos no passado. Olhando para o passado, a gente sabe que não plantou nada muito bom, mas agora, com o conhecimento da doutrina espírita, a gente tem condições de fazer uma plantação boa para ter uma colheita boa no futuro. Então, tem mais algum outro, Chico, que mais que nós temos para comentar? não, acho que Acho que era isso. para Acho que fechar é a lei do progresso, né? é importante que a gente, né, o livre-arbítrio que a gente fala, tem a lei de mas é importante que a gente tenha essa consciência que os nossos atos partem de nós e não de Deus, né? Como tu disse, né, botamos a culpa em Deus, não. A culpa é nossa por invigilância e tudo mais. E no momento que a gente tiver essa vigilância, a gente começa a pensar mais. Tanto que lá no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou, onde é que está escrito as leis de Deus? Né? E a pergunta ela é muito curtinha, muito simples, né? Não é a mais curta, que a mais curta é Jesus, né? A resposta. Quando ele pergunta qual é o maior espírito que encarnou aqui, mas assim, é na nossa consciência, né? E a nossa consciência nos chama a isso. Mas a lei de progresso, né, entre as 10 leis morais que mais representam a divisão da lei natural de Deus, está na lei do progresso. Ela é baseada na ideia de que nós, seres humanos, somos dotados de intelecto para evoluir e fazer a Terra progredir. Olha só, para nós fazermos a Terra progredir, que responsabilidade, hein? Eu dei uma caminhada pela praia nesses 2 últimos dias aí, depois dessa ressaca
e no verão também, eu estava vendo como os peixes estão progredindo negativamente, porque os que eles estão usando tomando água mineral em garrafa PET, fumando, tomando refrigerante de lata, o que uso de saco plástico, os peixes é uma grandeza, então eles estão progredindo negativamente, né? Então a gente fala na lei, está baseado na ideia de que nós, seres humanos, somos todos, né, responsáveis por isso. Assim, quando desenvolvemos a nossa moral, contribuímos para o progresso não só o nosso progresso, da humanidade, né? Jesus nos disse amar ao próximo como a nós mesmos. O amor, e aqui eu quero fazer um pequeno parêntese, né? Muitas gente, assim, ó, agora nós temos aqui mais de uma. Eu amo Balneário Gaivota. Me desculpe aqueles que vão, talvez eu vá levar algumas pedradas também, né? Mas assim, ó, eu gosto de Balneário Gaivota. Sabe? Eu gosto de Balneário Gaivota, tanto que eu estou morando aqui por causa disso. Desde o momento que eu entrei aqui, eu gostei de Balneário, né, Gaivota. Eu gosto lá das pessoas, né? Para mim, o amor é um sentimento muito grande para a gente dizer que eu amo Balneário Gaivota, eu amo minha casa, eu amo meu carro, eu gosto da minha casa, eu gosto agora. Eu amo a minha mulher, eu amo meus filhos, eu tenho que aprender e devo amar o meu vizinho. Mas meu vizinho é chato, mas eu tenho que amar Jesus Deus, amar a questão próxima a nós é muito fácil. Amar aqueles que são difíceis a amar, que são aqueles espíritos colocados ao nosso lado, para que a gente aprenda a amar justamente aqueles que nos trazem dificuldades, né? E nós achamos que esses vêm para nos incomodar, são esses que nos ensinam a progredir. Então, nós temos o amor como um sentimento, a sabedoria como conhecimento, e são as asas que levam os homens à sua evolução espiritual, que é amor e sabedoria. Então, olha só, se nós usarmos amor e a sabedoria em nosso benefício, nós estaremos usando isso tudo em benefício da humanidade, de todos nós. Acho que era isso. Quer complementar? Não, tranquilo. Acho que conseguimos dar conta do recado, né? Rapidamente aí damos umas pinceladas a respeito dos princípios da doutrina espírita. Quem quiser ter um pouco mais, pode ler as obras de Allan Kardec, pode passar lá no Centro Espírita Allan Kardec, que nós estaremos iniciando um grupo de estudo para poder compreender aquilo que Allan Kardec definiu como sendo a doutrina espírita, a ciência que estuda a origem, o destino e as relações dos espíritos com o mundo corporal. Então, é um grande guarda-chuva para a gente poder compreender de onde veio, para onde é que vamos, por que nós sofremos. Chico, obrigado. Só para encerrar, rapidinho, deixa eu só fazer uma pergunta. Deus existe? Oi? Deus existe? Não é para ti essa pergunta, até porque no livro lá dos Espíritos tem uma resposta que diz mais ou menos assim, não vou dar na frase, mas assim, tudo aquilo que a ciência já comprovou e que não foi criado pelo homem, né, é criado por Deus. Essa é a resposta. Mas eu digo assim, eu vou dar alguns exemplos. O João de Barro, como é que ele constrói a casa dele? Para cada um pensar, todo mundo sabe. Não entra chuva, não entra vento, não entra nada. Se nós andarmos pela praia ali, ó, as garças, aqueles outros pássaros, a própria gaivota se reproduz, se alimenta, né? Ninguém ensinou ela a ir lá na praia e catar. Ela tem esse instinto. Isso é obra de quem? As flores que nós temos na beira lá da praia é obra de quem? É do homem? E vou dar um exemplo muito simples. A composição da água, aqui, a composição química da água é H2O, 2 hidrogênio para 1 oxigênio. Nós falamos no mundo inteiro que está acabando a água, que nós vamos acabar com a água. Por que o homem que conhece que é 2 hidrogênio e 1 oxigênio não junta isso, não sei quantos milhões de hidrogênio, não, milhões de oxigênio, e produz água na sua cozinha, no seu laboratório,
né, na sua sala, juntando isso aí. Por quê? A água está aqui. Nós temos aqui pertinho de nós a água salgada, né? Mas a água que nós tomamos, que nós necessitamos, é simples de fazer, não é? Não, porque a água é obra de Deus, nós sabemos. Um dia, talvez em outro planeta, nós nem da água vamos necessitar. Hoje necessitamos porque o nosso corpo necessita de água. Mas olhem só, e se nós olharmos ao nosso redor dia a dia, eu tenho certeza, é impossível ter a dúvida se Deus existe. Num pequeno grão de areia na beira da praia, até uma montanha que tem ali atrás, que é a Serra do Mar, tudo isso é obra não do homem, obra de Deus. Eu complemento o Chico, obrigado, Chico, dizendo que o homem consegue fazer uma flor de plástico. A verdadeira flor só Deus consegue fazer. Chico, obrigado e até o próximo Papo Espírita. Obrigado. E vamos encerrar fazendo a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, que é um modelo mais prático de comunicação, não só com Deus, mas também com os bons espíritos, para receber deles ajuda ou apoio necessário para a nossa caminhada, que é difícil. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa as nossas dívidas à medida que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Muito obrigado a todos e até o próximo Papo Espírita.